Seja bem-vindo a mais um programa Análise Tática. Siga dando suas curtidas, chamando os amigos para se inscrever no nosso canal, para que a gente sempre possa trazer um convidado de alto nível. E nesta edição nós temos um dirigente do futebol brasileiro, com 2 títulos nacionais, 2 títulos estaduais, tem uma final de Libertadores no currículo também. A sua ligação com o Santos Futebol Clube é muito grande. Vamos conhecer um pouco mais desse nosso convidado. Marcelo Teixeira, seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado. Caio Couto com a gente. Prazer é todo nosso. Obrigado. Marcelo, dificuldade para a gente conseguir um espacinho nessa agenda, mas um ano de 2018 que você está envolvido diretamente com o Santos, como presidente do Conselho Deliberativo, mas não está, talvez, no meio de uma turbulência que foi o Santos em 2018. Todo mundo conhece o amor que você tem pelo Santos. Como é que é isso? Ser o presidente do Conselho Deliberativo, fazer a sua parte, mas talvez não se envolver mais do que você gostaria ou poderia para tentar ajudar em alguns momentos capitais. Seja bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço de participar da Análise Tática. Confesso que a agenda foi sempre muito atribulada, comprometida. Por um lado é positiva, por outro fico a dever, né, para amigos como vocês, que eu tinha tanta vontade. Já acompanho por todas as formas que vocês enviam, que eu vejo todos os convidados, eu sempre tive muita vontade também de participar. Ao mesmo tempo, as responsabilidades tanto na universidade como agora no Santos, muito mais na universidade e menos, obviamente, no Conselho Deliberativo, apesar dos assuntos serem sempre desse ano um tanto complicados. Indigestos? Muito, muito. Mas, graças a Deus, todos eles encarados de uma forma muito séria, imparcial, sempre respeitando o estatuto, e foi positiva porque em alguns momentos, todos sabem que havia uma relação de litígio entre os dirigentes, né? Então comentavam, o presidente do Conselho, Marcelo Teixeira, está a favor do A. Aí diziam, não, o presidente Marcelo Teixeira está a favor do B. Então, se tinha dúvida se eu estava a favor do A ou a favor do B, é porque a gente estava conduzindo corretamente, fazendo aquilo que era inerente aos artigos do Estatuto. Mas muito complicado, de fato, foi um ano onde o clima, o ambiente, e graças a Deus a gente tinha, modéstia à parte, um dirigente experiente na mesa do Conselho, e isso acredito eu que fizemos agilizar bem assuntos muito complicados e ao término, através da lisura e principalmente da forma como foi conduzida, tanto as reuniões do Conselho como ao mesmo tempo o processo de impeachment, foi o primeiro da história do Santos e houve não só a participação do conselheiro, mas posteriormente do quadro associativo através de uma assembleia. Então realmente tudo diferenciado, mas de uma forma geral é um prazer estar aqui hoje e conciliando essas agendas, essas programações, conseguimos fazer com que a gente possa dar um pouco da experiência, como você comentou, e da nossa vida ligada ao Santos Futebol Clube. Bom, Caio Couto, passo a bola para ele, como se fosse o Caio aqui nas entrelinhas, ele já começou a dar detalhes, né? 91, 92, já tinha aí... O Caio estudou tudo do Marcelo Teixeira, leu o livro. Fiquei surpreso, o seu né? livro, o Caio, olha, lendo tudo ali, falou, Felipe, sei tudo do homem, pode deixar que eu vou chegar lá, eu vou arrebentar a entrevista. Faz parte de um jornalista, tá verdade, aprendendo, tá muito bem. Isso aí. Das 4 linhas para agora para o jornalismo. Exato. Eu gostaria de voltar um pouco no tempo, uma vez que você, né, digamos assim, desde sempre tem a sua vida aí envolvida com o Santos Futebol Clube. E aos 25 anos, Marcelo, você se torna lá, né, um diretor de futebol e, como você bem mesmo disse no seu livro, já responsável por decisões importantes, inclusive contratações de jogadores. E aí a minha pergunta é, fazendo um paralelo, você lá nos seus 25 anos, já com toda essa importância dentro do clube, né, nesse processo, como é que era naquela época e hoje em dia, trazendo um paralelo, é muito diferente para quem está lá sentado na cadeira para tomar essa decisão em relação a contratações de jogadores, formatação de elenco? Como é que era o Marcelo
naquela época como ele agia e como o Marcelo vê isso hoje dentro do futebol? Eu acho que o importante, né, é sempre o perfil do dirigente, independente da fase, do momento, é o conhecimento, é a maneira como ele lidar, a visão empresarial, seja ela num clube de futebol ou em qualquer atividade. A pessoa tem que ter realmente uma forma de administrar com responsabilidade e acima de tudo, comprometimento. Se você voltar ao tempo, né, eu acho que eu fui um dirigente que amadureci de uma forma muito precoce. Eu fui delegado de natação com 16 anos na região. Então, só para a gente ter imaginar de que forma eu estava já envolvido dentro do processo ligado ao esporte, principalmente acompanhando meu pai, minha família, e depois, como você citou, sendo o dirigente mais novo da história de clubes no futebol brasileiro. Comecei com 25 anos como diretor de futebol, depois fui galgando já na própria administração do Antônio Aguiar Filho, nessa década de 90, no início da década de 90, fui vice-presidente do Aguiar e em seguida me tornei presidente em 92, 93, sendo o presidente mais jovem da história do Santos do futebol brasileiro. Isso me orgulha bastante e acredito que nessa fase, era a fase ainda do passe, né, dos jogadores e o clube terem ainda os direitos resguardados de uma forma diferente, como depois eu consegui pegar. Já como presidente do novo milênio, já tinha uma lei diferenciada, conseguimos sair na frente. Eu acho que tudo isso é importante, e a visão do dirigente e a maneira como ele se cerque, né, com pessoas capazes, pessoas preparadas também, pessoas vocacionadas nas suas áreas, e isso faz com que facilita a sua atividade e o seu resultado prático de uma administração. Por quê? Porque a partir de 2000, 2001, já havia a possibilidade da mudança da lei do passe. E o Santos saiu na frente. O Santos saiu na frente antecipando a própria condição interna do clube, preparando, chamando atletas muito jovens. Naquela época, nada mais nada menos que Robinho, Diego e tantas outras safras nesse momento. E o Santos, antecipando, fez as garantias contratuais, onde muitos clubes naquela oportunidade, grandes ou pequenos, mas principalmente os pequenos, sofreram demais e perderam muito dos seus capitais, e com isso naturalmente houve um problema grave na continuidade até de alguns desses clubes. E o Santos se antecipou e com isso não só conseguiu ganhar espaço, como também ao mesmo tempo fez com que os seus objetivos fossem alcançados. Então eu acho que são parâmetros e algumas observações, como a gente faz, que diferenciam um dirigente ou nas suas fases. Independente daquilo que você esteja vivendo, um dirigente tem que se adaptar, tem que estar preparado e enfrentar os seus adversários, os seus desafios, para que realmente faça o melhor pela sua agremiação. E eu acho que o Santos, principalmente, dentro desse novo milênio, ele avançou de uma forma, não só nas divisões de base, que foi uma prioridade nossa, de focar bastante e direcionar de uma forma diferente que os clubes brasileiros têm. Vocês vejam nos últimos tempos, um exemplo, o Santos conseguiu 2 títulos de 2003 e 2014 na Copa São Paulo Juniores. Eu acho isso errado, né? É um foco diferenciado onde o Santos está sofrendo hoje. Por quê? Porque direcionou de uma maneira a alcançar títulos nas divisões de base. Sendo que a base tem que formar jogadores. Exatamente. O objetivo é a revelação. O título é uma consequência. Você hoje está preocupado com a base do Santos, Marcelo? Porque as informações que nós temos é que o que sempre foi a menina dos olhos do Santos não está sendo conduzido ou tem muitos problemas de bastidores, né, cara? E se me permite, Felipe, antes dele responder, olhando para a história do Santos, a gente entende a base como uma grande unidade de negócio, uma vez que o Santos é sabido por todos, ele não tem o melhor dos orçamentos do futebol brasileiro, então ele precisa historicamente recorrer à base, a jogadores, né, com talento, bem trabalhados, bem polidos, para que os mesmos possam vir a dar retorno técnico e retorno financeiro do Santos Futebol Clube. Tem total razão, vocês têm razão. E há uma utopia, porque como nos últimos tempos nós revelamos tantos craques e bons jogadores do futebol brasileiro e mundial,
parece assim que o Santos é um grande celeiro, um grande revelador. Mas se enganam alguns que acham que isso é de uma forma permanente. Você veja na história do Santos, craques que realmente tenham se consagrado, não só com negociações, mas acima de tudo títulos, né? O Santos vive não só de negociações, como também de revelar, mas ganhar títulos. Que é o que o torcedor quer, né? Não tenha dúvida. E tendo essa identidade, melhor ainda. Então, no novo milênio, você tem duas gerações vitoriosas: Robinho e Diego, Neymar e Ganso. Então, são duas safras importantes, onde você poderia ter uma continuidade normal, e vocês citaram bem, isso me preocupa, porque você vai hoje à base, como nitidamente a gente percebe, o Santos foi desclassificado na primeira fase do Campeonato Paulista Sub-20. Nunca aconteceu isso numa história onde você tem 4 times de um grupo que se classificam. O Santos não conseguiu, como time grande, alcançar a sua classificação à segunda fase do Campeonato Paulista. Então isso sim demonstra o nível hoje da base do Santos. Bom, só para a gente encerrar esse bloco, Marcelo, está muito claro pela tua experiência, até o Caio é uma pessoa do futebol assim como você mais fora das quadras, o Caio também é um gestor do futebol. Mas não sei se você concorda, hoje não só no Santos, mas o futebol brasileiro ele vive uma carência de profissionais do futebol que saibam fazer gestão. Verdade. Às vezes fica a impressão que no Santos houve uma surpresa quando acabou a eleição no ano passado e quem assumiu parece que foi pego desprevenido, não imaginava que ia ter que assumir um clube e aí tudo foi feito muito às pressas. Isso não é um demérito do Santos, isso acontece em muitos clubes do futebol brasileiro, mas faltam pessoas capacitadas para fazer gestão dentro do futebol, pegar uma categoria de base, por exemplo, ter conhecimento, saber trabalhar, quando assume um futebol profissional, ter estudo, conhecimento, o conhecimento vindo de cima, ele pode refletir lá no gramado. A sua opinião caminha por esse lado, Marcelo? Sem dúvida, eu acho que desde da presidência, dos dirigentes hoje amadores que estão prestes a se transformar em profissionais, o próprio Santos já faz a adaptação desse estatuto para dar a possibilidade de um dirigente ser profissional, obviamente com muitas restrições no sentido de ter, de fato, a capacidade de encontrar o perfil de um dirigente para ele se transformar profissional, mas hoje é uma ilusão, né? Muitos dirigentes chegam à presidência sem nem terem condições financeiras nas próprias vidas particulares. Como pode esses próprios dirigentes abdicarem de algo que façam ou não para se dedicarem ao Santos, se nem eles terem esse tipo de currículo ou até condições financeiras? Não é o caso de um presidente ter a obrigação de ser rico. O presidente tem que ser rico, o presidente tem que ter capacidade, competência e, acima de tudo, ter um planejamento quando assuma um clube de futebol, qualquer atividade que ele venha exercer, para realmente ter condições de fazer uma administração profícua. Vamos fazer uma rápida pausa. Marcelo Teixeira, olha, o Lucas vai ter muito trabalho, o nosso cinegrafista, ele que edita também, vai dar trabalho, porque é papo para mais de hora, e não pode ficar 1 hora no ar, é bem verdade, mas vocês vão ter muito mais assuntos com esse homem aqui, que tem muita história para contar. Fique ligado, já já nós voltamos. Estamos de volta, esse é o programa Análise Tática. Marcelo Teixeira é o nosso convidado. Marcelo, faltou uma última pergunta num bloco que foi muito denso, acho que muito bacana, esclarecedora também, assim, de informações. Você falou bastante de patrimônio, nós falamos bastante de patrimônio. O Santos pode perder o CT Meninos da Vila. Por mais que você hoje seja o presidente do conselho, né, não esteja na direção exatamente do Santos, mas o quanto isso te preocupa, você que sempre batalhou pelo patrimônio, ver o CT que era destinado só à base na entrada da cidade de Santos ter que ser devolvido ao município? Nós comentávamos no bloco anterior exatamente isso, né, da preocupação com o patrimônio, do investimento e até da preservação dessas áreas. Eu não acredito na perda dessas áreas, se bem defendido juridicamente. Há uma
uma acusação do Ministério Público de que em 95 nós tivemos a celebração de um compromisso com a Prefeitura, que até então o terreno não pertencia ao Santos, estava ainda incomodado, de que aquela área seria destinada para um poliesportivo e ao mesmo tempo nós teríamos a possibilidade de abrir esse poliesportivo para atividades da comunidade. E posteriormente a isso nós já fizemos um outro acordo, aí sim já na minha administração, já no novo milênio, com a conquista da área do centro de treinamento Rei Pelé na área do Jabaquara, o atual ponto de concentração do clube, né? Nós também, ao mesmo tempo, homologamos em escritura definitiva o terreno da entrada da cidade, que é o Meninos da Vila. Então, se de fato nós tivermos uma situação inicial cujo objetivo não foi alcançado, porque não foi a finalidade do poliesportivo, nós tivemos um outro que foi exatamente a escritura pública e que com isso nós resolvemos essa situação, até porque no próprio Meninos da Vila hoje, o Santos serve a comunidade. Tem lá atividades onde seja desenvolvido com o bairro do Sabuó, outros bairros também carentes que lá utilizam aquela área. Então eu não me preocupo tanto desde que o Santos realmente faça a sua boa defesa. Assim como também no centro de treinamento Rei Pelé. Nós temos também uma situação de litígio no sentido de que há a possibilidade da União querer tomar essa área de novo, também por questões de falta de atividades sociais, e em parte eu dou razão, porque a partir de 2008 nós tivemos uma interrupção dessas atividades e isso foi realmente de uma forma prejudicial ao Santos, o que me parece que agora houve essa recuperação e acho que com isso nós conseguiremos provar que o centro de treinamento é de utilidade para o Santos no aspecto profissional e do júnior, mas ao mesmo tempo temos atividades comunitárias e sociais lá desenvolvidas. Fica a nossa torcida então para que os patrimônios sejam mantidos. Bom, Marcelo Teixeira, você lançou um livro nesse ano de 2018, aliás, livro que autografou para o programa Análise Tática, agradecemos a sua gentileza, né? E, poxa, uma pessoa que faz parte dessa história do seu livro, fez questão de deixar uma mensagem para você. Eu vou fazer questão que você veja quem é e já quero saber a sua opinião sobre a mensagem dele. Eu queria falar para o Marcelo, primeiro para o presidente Marcelo e depois para o amigo Marcelo, que realmente é da saudade de tudo aquilo que nós passamos junto. E toda hora, eu sei, principalmente você, que está voltando agora ao Santos, por mérito, pensa sempre como era bom, e nós sabíamos que era bom. Isso que ficou importante. Nós estivemos junto agora na sua universidade, e no lançamento do livro, que foi mais não um desabafo, mas uma apresentação do que é o homem Marcelo. Eu fiquei muito lisonjeado que você me pediu para fazer o prefácio, eu fiz dizendo que era o Marcelo de Santos, e não do Santos, que uma coisa ou outra se confunde. Queria dizer também que foi momentos de glórias que nós vivemos juntos, e que nem eu, nem você, e nem ninguém vai esquecer. Abraço, Marcelo. Emerson Leão já passou como convidado por aqui também. Quando passou, ele falou: opa, deixa sua mensagem para o Marcelo. Ele falou: com todo prazer. É um parceirão teu, acho que no mundo do futebol, pelo jeito, dentro e fora de campo, por aquilo que nós lemos no seu livro, né? Eu até me emociono, né? Porque eu lembro de passagens importantíssimas, né, com o Leão. O Leão vinha numa situação difícil, né, saindo da seleção, e nós também numa dificuldade de reafirmar um Santos vencedor, principalmente, que era a minha característica, de revelar e colocar jogadores jovens para jogar. E o Leão teve um tempo, né, para que isso acontecesse, foi contratado e ficou tantos meses, quase 3 meses inativo que o Santos ficou 4 meses. E o Leão assumiu praticamente quando faltavam 2 meses e meio, 3 meses para fazer um trabalho para o início do Brasileiro. E ali, de fato, houve uma união de propósitos, mas, acima de tudo, eu considero uma obra de Deus, porque eram duas pessoas muito questionadas e pessoas que estavam não só duvidando da capacidade de cada um de nós, tanto nós como dirigentes, como ele como treinador,
e nós realmente conseguimos fazer um trabalho que foi um trabalho marcante. Diziam, não, todo time para ser campeão brasileiro tem que ter muita experiência e muita bagagem. Aquele Santos, ele tirou todo tipo de prognóstico, de previsão, de análise, desses todos que façam e faziam prognósticos e falavam, não, e a maior parte, raríssimas exceções, mas a maior parte da crônica brasileira dizia que o Santos entraria no campeonato para disputar o rebolo da competição. Não é? O Santos vai lutar para não cair para a segunda divisão do Campeonato Nacional. E ali foi uma surpresa, porque o Leão teve uma condição própria de um grande profissional, e eu considero o Leão um dos homens de maior caráter que nós temos no futebol brasileiro. Diga, cara. Marcelo, né, a gente, em debates internos, né, a gente sempre conversando sobre futebol, Felipe, a gente sempre comunga da mesma opinião, que é fundamental para um dirigente de futebol, na hora de fazer uma contratação, para os seus profissionais e para um técnico também, que ele, presidente, entenda, né, qual a cultura de jogo do Santos Futebol Clube, no caso a agremiação que nós estamos falando, né, qual a metodologia de trabalho empregada dentro desse clube, para a partir daí ele consiga traçar um perfil do seu treinador. Você, depois de trabalhar com o Leão, você já citou todas essas qualidades do Leão, mas o que te levou, antes de trabalhar com o Leão, o que te levou a enxergar o Leão naquele processo, o treinador ideal para aquele momento do Santos? Você citou um fato interessante, porque o Santos tem um DNA ofensivo, não é? É inadmissível o time jogar na Vila Belmiro. A torcida pode até admitir que o Santos ganhe, empate ou até perca, mas quer ver um time sempre ofensivo, quer ver um time que encante, que tenha diferente até um exemplo do Corinthians. O Corinthians quer a sua torcida que ele jogue no seu campo e o jogador dê um carrinho, tenha uma... Pode ser mais reativo, né? Jogar no contra-ataque, tudo. O Santos tem uma torcida exigente, não que a cor do Corinthians, mas são perfis diferenciados. Jogo bonito, né? muitos gols, posse de bola. Bola. Então, isso é a característica do Santos. Óbvio, você também tem que ver no seu elenco, muitas vezes, se você consegue extrair tudo isso para que você traduza em campo. Então você tem que ter muito cuidado, porque o seu treinador, ele tem que estar afinado com o elenco que tenha. Você veja, mais recentemente o Santos contratou alguns dos seus treinadores, onde a característica deles não era uma característica já tão ofensiva. O que prejudicou ainda mais que os próprios elencos não eram afinados com a filosofia do treinador. E nós vimos treinadores saírem de uma maneira rápida, precoce. De gestão. Gestão, sem dúvida alguma. Para a gente passar a bola para o Caio Couto e o Marcelo Teixeira. O Marcelo Teixeira vai para o quadro lá, para a prancheta, hein? Vai mostrar ali o seu conhecimento como se fosse um treinador. Mas eu tenho duas perguntas para a gente encerrar e aí é bate-pronto. Primeiro, presidente do Conselho Deliberativo, está satisfeito com Jorge Sampaoli como técnico do Santos para 2019? É um atrevimento. Eu acho que é um técnico a nível internacional. A sua experiência como treinador de clubes no Chile é uma experiência vencedora, não tanto quanto em seleção. A seleção ele já teve uma certa dificuldade. Eu acho que, não sei se foi uma dificuldade por não estar no Chile ou por ele não conseguir dar uma sequência como num clube de futebol. Vamos ver agora num clube de futebol de volta, né, que ele estará com o Santos, num país diferenciado. Para fechar da minha parte, toda vez que temos eleição no Santos, se questiona, Marcelo Teixeira será ou não será candidato? Você voltou a ser presidente do Conselho Deliberativo, está fora lá da direção do clube, né? Sonha ainda em ser presidente mais uma vez do Santos? Pode em 2020 o Marcelo aparecer como candidato? Ainda é algo que preenche tuas pretensões, assumir o Santos mais uma vez que seja? Felipe, todos os nossos sonhos, graças a Deus, foram concretizados na presidência. Títulos, aumentos patrimoniais, revelações. Então, que ambição eu possa ter, né, diante de tanta dificuldade de hoje, do futebol, né, de você notar que a gente tenha assim aquele brilho para retornar, né? Eu tenho o brilho de poder ajudar.
né? Como a gente tenta fazer hoje no Conselho. Não com uma pretensão de cargo, de assumir alguma coisa, longe disso, né? Eu gostaria de uma forma ou de outra, continuar colaborando com o Santos com a experiência que a gente tem. Então, se a gente conseguir, de alguma forma, essa contribuição, se os dirigentes futuros entenderem assim, seria excelente, com certeza. Nessa possível mudança de estatuto aí, a gente poderia ver, então, quem sabe lá na frente, esse dirigente profissional, o Marcelo Teixeira, podendo ocupar um desses cargos? Não consigo visualizar o Marcelo Teixeira profissional. Não consigo... Muito passional. Não, eu não consigo entender, né? Óbvio, a gente vai ter um perfil de um dirigente profissional. Naturalmente, o Santos vai encontrar esse perfil, mas não me vejo tendo o salário do Santos. Ao contrário, porque eu nunca obtive o meu carro, sempre utilizei minha gasolina, meu motorista, meu hotel, minhas viagens como presidente. Então eu não admitia, eu acho que um dirigente que está ali, ele está para servir o clube. Então, essa é uma educação que eu tive do meu pai e ainda isso faço em todas as minhas atividades. Então, não consigo visualizar o Marcelo Teixeira recebendo do Santos, mas acho que o Santos terá o momento de ter o seu presidente profissional, não o Marcelo Teixeira. Marcelo Teixeira, bate-papo de muito conteúdo. Espero que você esteja gostando. Vai para a prancheta agora, no Caio Analisa. Estamos de volta com o Marcelo Teixeira, que abrilhanta bastante o nosso programa. E Marcelo, você é torcedor do Santos, esquece agora o presidente Marcelo Teixeira, estamos agora aqui com o técnico Marcelo Teixeira. Que atrevimento esse, né? Falaremos aqui daquele Santos, lógico. O técnico, né? Não, é o contrário aqui, né? Na sua gestão, campeão brasileiro de 2002, aquele time que o Leão tão bem montou. Daquele time, Marcelo, direção, né, de Robinho, Diego, Paulo Almeida, Renato, Elano, aquela molecada toda aparecendo, Léo, Maurinho, as Torres Gêmeas, né, o atual Alberto lá na frente. O que aquele time traz? Fala pra gente uma lembrança daquele time, ou de um jogo, ou de um treinamento. Fantástico. Marcelo Teixeira, aquela aqui. Muralha, Fábio Costa, dois laterais que não eram laterais, eram pontas, né, porque ainda tinha o Paulo Almeida para cobri-los. Ele não saía daqui, Paulo Almeida não passava do meio campo. Ficavam as outras duas torres aqui, Alex e André Luiz, os dois que pareciam mais atacantes do que mesmo laterais, mas tinham pulmão para ir e voltar, os dois, tanto o Maurinho como o Léo, mas tinha o Paulo Almeida aqui que fazia essa cobertura com uma propriedade fantástica, de um volantão mesmo. Primeiro volante, aquele, não passava o meio de campo. Não passava, Renato, Diego, né? Renato também um volante fantástico, que chegava demais. Era um time muito, muito ofensivo. Diego igualmente, um meia armador fantástico. Elano, que fazia essa cobertura interessante, porque muitas vezes você imaginava o Elano como um grande atacante, mas o Elano retornava bastante para auxiliar o Paulo e o próprio Renato, né? Cabendo exatamente aos demais, principalmente Robinho e o Alberto, que era o finalizador, apesar de que ele ficou muito tempo sem marcar, mas ele mantinha lá os dois zagueirões dele e deixava a molecada toda vir participar e fazer os E aí vinha Robinho com liberdade pelo fundo, por dentro, fantástico. Diego aproximando ali. Fantástico, eu acho que essa análise tática aqui é fantástica. Em suma, uma equipe vitoriosa, que encheu de orgulho o torcedor do Santos, Marcelo Teixeira, e claro, todo aquele santista aí que acompanha a sua equipe do coração. Marcelo, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, é um prazer. Foi de alto nível o papo aqui, a gente pôde conhecer um pouco mais da pessoa Marcelo Teixeira, fundamentalmente, o que o dirigente Marcelo Teixeira pensa de futebol. Obrigado, é uma oportunidade muito importante, espero que vocês tenham gostado também. Um grande abraço a todos, continue curtindo o nosso canal, se inscrevendo. Tchau, gente. Um abraço.